É isso aí, queridão. É isso aí, minha querida, meu querido. É um prazer tê-lo novamente aqui no meu curso de língua portuguesa, o Português Total. Gramática aplicada ao texto. Querido, nesta aula de hoje, nós vamos entrar num assunto comumente cobrado por diversas bancas examinadoras, como Sebrasp, IADS, FCC, FGV, amam esse assunto. O assunto da aula de hoje chama-se pronome relativo. E conforme foi acertado entre mim e ti, ficou para você decorar os 6 tipos de pronomes. Quero perguntar para você, queridão, você já decorou os 6 tipos de pronomes? Não? Se ainda não, querido, adianta, começa a decorar esses caras aí, porque realmente você já viu que eles pegam pesado no embargo dos pronomes. Nesta aula de hoje, eu quero te apresentar os pronomes relativos. E esses pronomes são fundamentais para o aspecto morfológico, semântico, sintático, textual e estilístico. A banca vai te cobrar todos esses critérios? Sim, não tem para onde correr. Então, a minha dica para você, você deve primeiramente decorar os pronomes, depois você deve contextualizá-lo. Como? Agora eu vou te mostrar o emprego do pronome relativo o que. Depois vou partir para o sinônimo, o qual, a qual, os quais, as quais. Depois falaremos do embargo do quem, pronome relativo. Depois falaremos do onde. Quando que o pronome onde será um pronome relativo? Aí, finalmente, vou embargar o pronome relativo cujo. Se você souber manipular cada um deles, obviamente, você vai produzir textos. Vai te ajudar muito dentro de uma redação discursiva. Você que não sabe fazer uma redação discursiva, se você aprender os pronomes relativos, vai te ajudar muito a evitar repetição dentro de um parágrafo, dentro de um período. Você vai saber usar o que, quando é que eu posso usar o qual, eu posso usar o que, não posso usar o qual, eu posso usar o onde, não posso usar o aonde, eu tenho que usar o cujo, não posso usar o onde e etc. Então, preste atenção, ok? Comigo aqui na tela, ó. Vamos começar. Pronome relativo. Olha lá. Valério, o que é um pronome relativo? São pronomes, ó, os pronomes relativos são aqueles que retomam um substantivo, ó, ele não retoma verbo, não retoma adjetivo, ele retoma um substantivo ou ele vai retomar um outro pronome substantivo, que a gente vai ver lá na frente, já citado na oração. Então, o pronome relativo, ele tem essa incumbência. Tem que retomar um substantivo de uma oração principal ou tem que retomar um pronome substantivo na oração principal. E, obviamente, esse substantivo, esse pronome, deve ter sido já citado na oração. E o pronome relativo, ele tem a função de substituir o substantivo, ele tem a função de substituir o pronome substantivo na oração seguinte. Essa oração seguinte chamar-se-á de oração subordinada adjetiva. Então você está me dizendo que pronome relativo, ele introduz uma oração subordinada adjetiva? Sim. Então vamos ver os pronomes relativos aqui, ó. Os variáveis masculinos, o qual, os quais. Os femininos, a qual e as quais, são variáveis. O cujo, cujos, masculino. Cuja, cujas, feminino. Quanto, quantos, masculino. Quanta, quantas, feminino. Agora, os invariáveis, aqueles que não terão uma variação de gênero e nem de número. Gênero, masculino e feminino, número, singular e plural. Quem, o que e o onde são imutáveis, são invariáveis. Então, segura agora, queridão. Olha só o que o professor Valério Fernandes trouxe para você. Olha que presente de Papai de Noel. Olha lá, ó. O emprego do pronome relativo, presta atenção, é fundamental para a estrutura textual. Você
que quer aprender a ler, interpretar, compreender um texto, para você que quer fazer uma excelente redação discursiva, olha só o que eu estou colocando aqui, ó. O emprego do pronome relativo é fundamental para a estrutura textual, uma vez que contribui para a coesão. O pronome relativo, ele contribui para a coesão, para a ligação, para retomar ou anunciar a informação, estabelecendo, o pronome relativo vai estabelecer a progressão temática, que é o desenvolvimento da ideia do texto. Isto é, a sequenciação das ideias dentro do texto. O pronome relativo, ele evita uma repetição desnecessária. Ele dá sequência ao texto. Ele liga duas orações em um só período. E ainda, o pronome relativo presta a evitar repetição de palavras, termos dentro de um contexto. Essa é a incumbência do pronome relativo. Olha lá, vai dar sequenciação às ideias do texto, vai evitar repetição de palavras dentro de um contexto. Aí eu coloquei aqui para você uma nova metodologia, bato numa tecla. Como diz a você que os pronomes relativos são ferramentas para evitar a repetição. Olha lá, vejamos apenas um parágrafo escrito em um contexto, sem a presença do pronome relativo. Olha como é que essa oração, esse parágrafo vai ficar esdrúxulo, vai ficar escalafobético, excêntrico, vai ficar esquisito, sem a presença do pronome relativo. Já que o pronome relativo, ele estabelece a progressão temática, ele dá sequenciação às ideias do texto, ele evita a repetição de palavras. Vou te mostrar um parágrafo em que não haverá progressão temática, haverá repetição de palavras e não haverá sequenciação do tema. Olha só como é que vai ficar ruim. Vem comigo aqui, para você de fato entender. O bancário foi preso, ponto. O bancário, olha a repetição desnecessária, O bancário foi preso, ponto. O bancário é cunhado de Renato. Renato, repetição desnecessária. Renato tem madrasta. A madrasta de Renato, é supervisora. Ponto. A madrasta de Renato, tá vendo esquisito? Sem sequenciação, sem progressão temática, é muita repetição. A madrasta de Renato foi supervisora da enfermeira. A enfermeira, roubava medicamentos. Os medicamentos eram caríssimos. Os medicamentos foram vendidos na Feira do Paraguai. Havia outros produtos na Feira do Paraguai. Os policiais perguntaram a várias pessoas a localização da banca na Feira do Paraguai. As pessoas, olha a repetição desnecessária, as pessoas não souberam responder a pergunta. Queridão, veja, meu nobre aluno, que o texto, esse texto que eu acabei de lê-lo, não está articulado. Não está articulado, falta coesão, falta progressão, sequenciação às ideias do texto. Veja que há muita repetição de palavras. Olha quantas palavras repetidas. E o objetivo de uma redação discursiva é você ter coesão, é você ter coerência, é você ter clareza, concisão, objetividade. Essa é a qualidade de um texto dissertativo. Veja que esse parágrafo aqui, há muita repetição. Não tem coesão, não tem sequenciação, não tem progressão de ideias, não. Valério, então tá ruim esse texto? Sim. Aí o que eu vou colocar para você, reescrevendo esse parágrafo, nós vamos reescrevê-lo, mantendo a coesão, que é a ligação entre as ideias do texto, mantendo a coerência, que é a lógica, a harmonia entre as ideias, o sentido dos pronomes relativos, utilizando os pronomes relativos. Então esse texto falta coesão,
falta coerência, falta lógica, falta sequenciação, falta progressão. Agora, eu vou colocar os pronomes relativos neste parágrafo. Para quê? Para dar coesão, para dar coerência, para dar lógica, para dar sequenciação. E aí eu vou utilizar os pronomes relativos. Você vai utilizar os pronomes relativos? Sim, para evitar a repetição desnecessária de termos. Quer ver como é que vai ficar exímio? Olha lá. Ó, eu e você. Vou utilizar agora os pronomes relativos para tornar esse parágrafo excelente. O bancário que, ó, o bancário que, esse que, pronome relativo, ele vai evitar a repetição desnecessária do substantivo bancário. Aí você chega para mim e fala assim, mas Valério, eu não sei usar o que pronome relativo. Neste curso, eu vou ensinar você a utilizar o que quando o pronome relativo. É só você não pular aula. É você seguir a lógica, é você seguir a ideia, é você seguir cada aula. Então, eu vou ensinar neste curso o pronome relativo o que? O bancário que foi preso é cunhado de Renato. Veja que eu substituí duas orações formando um só período, ó. O bancário que foi preso é cunhado de Renato. Esse que é pronome relativo trouxe coesão, trouxe coerência, trouxe logicidade, trouxe progressão ao texto. Vamos continuar. O bancário que foi preso é cunhado de Renato, cuja madrasta, isto é, a madrasta de Renato, traduzindo a ideia de posse. Você vai me ensinar a utilizar o pronome relativo cujo? Sim. Ele só pode ser empregado com a ideia de posse? Sim. Ele une duas orações em um só período? Sim. Olha a coesão, olha a coerência. Cuja madrasta, evitando a repetição do termo madrasta, que é a madrasta de Renato, cuja madrasta foi supervisora daquela enfermeira a qual, veja que eu não estou usando o pronome relativo o que, ó? Daquela enfermeira que, ao invés de usar o que novamente, eu usei o a qual, que é o seu sinônimo, evitando repetição desnecessária, dando sequenciação, dando lógica, dando clareza, ó, daquela enfermeira a qual roubava medicamentos, os quais o quê? Medicamentos. Quando eu utilizo os quais, eu mostro para o examinador que eu sei produzir texto, que eu tenho noção de coesão, que eu tenho noção de progressão temática, que eu tenho noção de pronome relativo. Os quais eram caríssimos e foram vendidos na Feira do Paraguai, onde esse onde faz referência à Feira do Paraguai, fazendo referência ao lugar físico, onde havia outros produtos. Esse onde evita a repetição desnecessária de Feira do Paraguai. Havia outros produtos na Feira do Paraguai. As pessoas a quem, olha só que legal, querido, a quem já utilizei o que pronome relativo, manipulei o cuja, fiz menção do a qual, fiz alusão aos quais, falei sobre o onde e agora estou me referindo a quem. Esse quem pronome relativo, mostrando para o examinador, dentro da minha redação discursiva, que eu sei fazer menção da coesão sequencial, sei fazer referência aos pronomes relativos, mostrando ao examinador que eu sou de fato uma pessoa preparada para aquele concurso. As pessoas às quais os policiais perguntaram a localização da banca não souberam responder. Queridão, veja agora que esse texto, ele passa a ter, esse parágrafo passa a ter coesão, passa a ter coerência, lógica, articulação, progressão, sequenciação e evitamos o que, por favor? A repetição desnecessária. Então, esse parágrafo é um parágrafo coeso, olha lá, ó, é um parágrafo coeso e o que, por favor? Coerente. Coeso tem ligação, coerente tem logicidade. Perfeito, é isso que você tem que aprender a utilizar a classe gramatical de cada termo dentro de uma estrutura. Para qual função? Para que eu faça uma excelente redação discursiva e para que eu saiba interpretar um
texto. Ok, olha o que vou colocar aqui ainda para você, ó. Como é que a teoria é fundamental, ó. Os pronomes relativos caracterizam-se pelo duplo papel que simultaneamente desempenham na estrutura da oração. Então, qual que é esse duplo papel? Ó, qual que é esse duplo papel que você vai colocar? Vamos colocar aqui, ó, esse duplo papel. O primeiro papel, ó, substitui os pronomes relativos, substitui um termo da oração anterior. Todo pronome relativo, que, quem, cujo, onde, ele tem uma incumbência. Substitui o termo da oração anterior. Nome, que você já sabe, ou pronome substantivo, chamado de antecedente. E exercem, os pronomes relativos exercem a função sintática que o termo substituído exerceria se ali estivesse. Esse termo substituído é o substantivo ou é o pronome substantivo? Muito bem. Qual é o primeiro? O primeiro papel foi substituir. Qual é o segundo papel? Os pronomes relativos iniciam sempre uma nova oração, porque o pronome relativo, ele vai unir duas ou mais orações em um só período. Então, ele une, dando coesão, coerência, sequenciação, clareza, harmonia. Então, os pronomes relativos sempre vão ligar uma nova oração, chamada de oração subordinada adjetiva. Restritiva, se não houver vírgula antes do pronome relativo, ou oração subordinada adjetiva explicativa, se houver vírgula antes do pronome relativo. Então, queridão, vem comigo. Os pronomes relativos caracterizam-se pelo duplo papel. Qual é o duplo papel, por favor? Primeiro, substitui um termo da oração anterior e vai substituir o nome ou o pronome substantivo, chamado de antecedente. E os pronomes relativos exercem a função sintática que o termo antecedente, substantivo ou pronome substantivo, exerceria se ali estivesse. Segundo, todo pronome relativo, ele sempre vai iniciar uma nova oração, chamada de oração subordinada adjetiva restritiva, sem vírgula antes do pronome relativo, explicativa, com vírgula antes do pronome relativo. Vamos ver como é que isso funciona, Valério? Vamos ver como é que isso funciona. Mas antes, dá uma olhadinha aqui para mim. É fundamental que você saiba utilizar cada pronome relativo dentro do seu quadrado. Eu não vou usar dentro de um parágrafo que, não. Essa repetição desnecessária do vocábulo que. Então, em um contexto eu vou usar o que, em outro contexto eu uso o qual, em outro eu já uso o quem, no próximo eu uso o cuja, depois eu vou para o onde. Fazendo isso, eu evito uma repetição. Dou sequenciação ao texto, dou progressão ao texto e digo para o examinador que eu sei produzir o meu texto, um texto expositivo ou um texto argumentativo. Querido, para que eu faça uma exímia redação, eu tenho que saber gramática e tenho que saber produzir texto. E a produção do texto vem toda da gramática. Aprenda a gramática, ela é a espinha dorsal de interpretar, compreender o texto ou de produzir texto, fazendo uma redação expositiva ou uma redação argumentativa. Não sai daí não. Vamos tomar uma água e já voltaremos.